Pode na Sala, o podcast da família empresária. Planejamento sucessório em famílias empresárias não é um luxo, é um fator de sobrevivência do negócio e de preservação das relações familiares. Ao contrário do que muitos ainda imaginam, não se trata apenas de escolher quem fica no comando. Trata-se de redesenhar a forma com a qual família, propriedade e empresa se organizam para seguir gerando valor. E tudo isso num contexto sempre com maior complexidade, em função da dispersão acionária e da presença das novas gerações com suas expectativas muito diferentes daquelas dos fundadores ou da geração sênior. Por isso, é urgente sair da inércia. Neste episódio do Pode na Sala, você entenderá as barreiras naturais e principalmente como caminhar. Acompanhe na conversa dos nossos pesquisadores Aidine Teste e Mário Belo Lavia. Bom, o tema de hoje é um daqueles assuntos, sabe? Planejamento sucessório em empresas familiares. Todo mundo sabe que é crucial, mas é um tema que, convenientemente, parece que sempre fica para depois. Fica, né? Parece que adiar a conversa é a opção mais fácil. Aquela que mantém a paz no almoço de domingo. Exato. Mas essa inércia, essa paz aparente, ela tem um custo altíssimo. Os dados do nosso Instituto Empresa de Família são brutais. São. Uma parcela enorme das empresas familiares simplesmente não sobrevive de forma saudável até a terceira geração. É um número assustador. E a nossa ideia hoje não é só soar esse alarme. É mais do que isso. É apresentar um caminho, sabe? Uma forma estruturada de transformar um assunto que parece ser sobre o fim em um projeto sobre o futuro, sobre longevidade. É um paradoxo trágico, não é? A gente fala de negócios que são o trabalho de uma vida inteira, legados construídos com tanto sacrifício. Sim. E ainda assim, o ponto mais crítico da sua existência, que é a passagem do bastão, é tratado como um tabu. Um tabu. Boa palavra. É fundamental quebrar essa barreira e entender que a sucessão não é um evento, um dia específico no calendário. É um processo. E a falta de planejamento não é só um risco, é a principal causa de mortalidade de negócios que, em muitos casos, tinham tudo para continuar crescendo por décadas. Então vamos direto ao ponto, porque tantas empresas, mesmo as que têm muito sucesso, falham nesse processo. Os dados que a gente analisou mostram um padrão muito claro. No topo da lista, sim, disparado, está a falta de planejamento sucessório. Sempre. Em seguida vem os conflitos familiares. Logo depois, a falta de governança e, por fim, as dificuldades financeiras. E o que eu acho mais interessante aí é como esses fatores não são independentes. Não mesmo. Eles parecem que um alimentam o outro, né? Exato. É uma boa imagem. Eu diria que eles formam uma espiral descendente. A falta de um plano cria um vácuo de clareza. Certo. Nesse vácuo, não existem regras do jogo, ou seja, não há governança. E um jogo sem regras definidas é o cenário perfeito para os conflitos. Perfeito para os conflitos familiares explodirem, porque tudo vira uma disputa de poder, de interpretação e, naturalmente, um ambiente de conflito constante acaba minando a saúde financeira do negócio. Ninguém toma boas decisões estratégicas no meio de uma guerra. Certo, então a falta de planejamento é a faísca. Mas o que está por trás dessa inércia? Porque, olha, não me parece que seja só uma questão de falta de tempo ou de conhecimento técnico. Não é. Se fosse, seria mais fácil de resolver. Eu suspeito que o buraco seja bem mais embaixo. Nas questões humanas. Sem dúvida, esse é o coração do problema. Raramente a gente encontra um fundador que não saiba racionalmente da importância de planejar a sucessão. As barreiras são emocionais e, por isso, muito mais difíceis de admitir e de transpor. Quais seriam as principais? Olha, existe para muitos uma sensação de mortalidade. Aquele pensamento de, eu ainda sou jovem, tenho tempo, isso é para o futuro. É uma forma de negação da própria finitude. E imagino que junto com isso vem o medo de perder o controle. Para quem construiu tudo do zero, a empresa não é só um negócio, é parte da identidade. Com certeza. A ideia de passar o bastão não é só sobre dinheiro, é quase como planejar o fim da própria relevância, não é? Se conecta
com uma crença muitas vezes inconsciente de que são insubstituíveis. A frase "ninguém vai cuidar disso como eu cuido" é algo que a gente ouve constantemente e não é necessariamente arrogância, é um medo genuíno de que o legado vá se desfazer. E tem a pergunta que talvez seja a mais assustadora de todas. E depois? O que um fundador que dedicou 12, 14 horas por dia à empresa durante 40 anos faz no dia seguinte à aposentadoria? Exato. Essa dúvida sobre o próprio propósito, sobre a significância pessoal fora do negócio, é uma barreira existencial gigantesca. É o abismo. E some a isso uma rejeição quase visceral à ideia de que a empresa possa, um dia, ser vendida. Mesmo que do ponto de vista estratégico ou financeiro, essa seja a melhor opção para a família e para o negócio. Para o fundador, isso pode soar como uma traição. Uma traição ao seu projeto de vida. Enfrentar essas questões é doloroso. Por isso, a inércia parece tão atraente. O problema é que essa inércia é uma decisão em si, com consequências devastadoras. E quais são as consequências mais imediatas de não enfrentar essas barreiras? O que acontece na prática quando a família decide deixar para depois? Olha, a primeira consequência, e a mais triste, é a deterioração das relações. Conflitos por poder e dinheiro podem destruir laços familiares construídos ao longo de uma vida. Sim. A segunda é a perda de valor do negócio. E isso é muito concreto. A incerteza sobre o futuro afasta talentos, os melhores funcionários começam a procurar outras oportunidades, fornecedores e clientes ficam inseguros, o negócio perde agilidade, perde fôlego. E tem uma nova geração, né? Exato. E, por fim, a consequência mais cruel para eles, a falta de preparo dos sucessores. Eles são jogados na fogueira, muitas vezes durante uma crise causada pela ausência do fundador, sem o treinamento, a legitimidade e a autoridade para liderar. É uma receita para o desastre. Entendi. O cenário é complexo e as barreiras são gigantescas, totalmente compreensíveis. Dá quase uma sensação de que é uma situação sem saída. Mas a gente sabe que não é. Como se começa a desmontar esse nó emocional e transformar isso num plano de verdade? A chave é entender que se o problema é complexo, a solução precisa ser estruturada. Não dá para resolver isso numa única conversa tensa durante um feriado. Impossível. É por isso que foi desenvolvida uma metodologia, um passo a passo que transforma essa jornada assustadora em algo construtivo e, o que é mais importante, harmonizador. E vale dizer, isso não é um achismo, né? Essa metodologia se apoia em décadas de pesquisa de nomes como Ivan Landsberg, da Northwestern, Peter Leach, do Imperial College, combinada com a nossa prática aqui no Instituto. E como funciona essa jornada na prática? Qual é o primeiro passo para sair da inércia? A primeira fase é da decisão e urgência. Antes de qualquer coisa, é preciso criar uma consciência coletiva na família sobre a necessidade de agir. Às vezes, isso parte de uma inquietação do fundador, outras vezes, dos herdeiros. Certo. O objetivo é sentar à mesa para responder a uma pergunta fundamental, com total honestidade. A empresa deve continuar na família. E as opções precisam ser claras. Quais seriam essas opções? Basicamente 3. Vamos continuar com a propriedade e a gestão familiares, vamos profissionalizar a gestão, com um CEO de mercado mantendo a propriedade, ou a melhor alternativa é vender o negócio, total ou parcialmente, e gerir o patrimônio. Essa primeira conversa já me parece incrivelmente difícil. Só colocar a opção de venda na mesa já pode gerar um curto-circuito. Pode, e é por isso que muitas vezes um facilitador externo é importante desde o início. Mas essa clareza é libertadora. Tomar uma decisão consciente, qualquer que seja, é melhor do que ser atropelado pelos acontecimentos. Faz sentido. Uma vez que a família decide seguir com planejamento, a gente passa para a segunda fase, o diagnóstico técnico e emocional. É como fazer um check-up completo antes de iniciar um treinamento de alta performance. É preciso saber de onde estamos partindo. E como é feito esse check-up? O que vocês olham? A gente usa uma metáfora que ajuda muito a visualizar, que é o mapa das ilhas. Enxergamos a empresa familiar como um sistema de 3 ilhas interligadas. 3 ilhas? Isso. A ilha da família,
onde analisamos o clima emocional, a coesão, os valores e, principalmente, os conflitos não ditos. A Ilha da Propriedade, onde mapeamos a estrutura societária, os acordos que existem ou não. E a Ilha do Negócio, onde avaliamos a estratégia, a liderança, a governança que já existe e os riscos. Imagino que esse diagnóstico traga muitas surpresas. Qual costuma ser o maior clique, a maior descoberta para as famílias nessa fase? Frequentemente, é a desconexão entre as ilhas. Por exemplo, a família pode ter um discurso de união, de valores fortes, mas na Ilha da Propriedade não existe nenhum acordo de sócios, deixando tudo em aberto para conflitos. Entendi. Ou o negócio pode estar indo muito bem, mas o diagnóstico da família revela que a próxima geração não tem nenhum interesse em assumir a gestão. Esse mapa nos mostra exatamente onde estão as pontes que precisam ser construídas. Com esse mapa em mãos, o caminho fica mais claro. E isso nos leva à terceira fase, que pelo que sei é uma das mais inovadoras do processo. Sim, a fase 3 é o protagonismo dos herdeiros. E aqui é uma mudança de paradigma fundamental. A abordagem tradicional é a geração sênior decidir tudo e depois treinar os herdeiros para se encaixarem no plano. Certo. A nossa metodologia inverte essa lógica. Damos voz à nova geração primeiro. Criamos um espaço seguro para que eles, entre si, discutam sua visão de futuro para o negócio, os papéis que gostariam de exercer, seus medos, suas ambições. Isso parece contraintuitivo, dar a voz a eles primeiro. Alguns fundadores poderiam achar que é como colocar o carro na frente dos bois. Por que essa abordagem funciona? Porque ela resolve o maior problema da sucessão antes que ele se torne um problema, o desalinhamento de expectativas. Lembro de um caso de 2 irmãos que mal conversavam sobre a empresa na frente do pai. Um queria investir pesado em sustentabilidade, o outro em expansão digital agressiva. Pareciam visões conflitantes. Nesse ambiente seguro da fase 3, sem a pressão do julgamento do pai, eles descobriram que as duas visões não só podiam coexistir, como eram complementares. Que interessante. Jamais teria acontecido no almoço de domingo. Quando eles levaram a proposta consolidada para o pai, não era mais uma briga de irmãos, era um projeto de futuro. Isso aumenta o engajamento e a responsabilidade da nova geração de uma forma impressionante. Isso é poderoso. Constrói-se o consenso entre os pares antes de levar para a geração de cima. Com esse alinhamento, o que acontece na quarta fase? Com esse alinhamento, entramos na fase 4. Desenho de papéis, governança e liderança. Agora que sabemos para onde queremos ir, é hora de construir as estradas e as leis de trânsito. É a fase de criar o que a gente chama de dossiê de governança. Dossiê de governança soa um pouco intimidador. O que isso significa na prática? Significa criar as regras claras que vão guiar a relação da família com a empresa. Por exemplo, vamos ter um conselho de família para discutir temas como a formação das novas gerações, vamos ter um conselho consultivo ou de administração com membros externos para trazer novas perspectivas. Entendi. É aqui que se escreve o protocolo familiar, definindo, por exemplo, as condições para um membro da família trabalhar na empresa. Precisa ter diploma universitário, experiência prévia fora do negócio, isso evita o nepotismo. Também se formaliza o acordo de sócios e, crucialmente, se estrutura um plano de desenvolvimento individual para os sucessores. Ou seja, é a fase que transforma as intenções e as conversas em estruturas, em documentos formais. E isso nos leva à última etapa, porque um plano brilhante no papel não serve para nada se ficar na gaveta. A quinta e última fase é a de implementação e acompanhamento. Um plano sucessório não é uma fotografia, é um filme. Ele precisa ser vivo. Nessa fase, colocamos as estruturas para funcionar. Os conselhos começam a se reunir, as políticas são comunicadas. Certo. Criamos rituais como o calendário da governança, que marca as reuniões anuais de cada fórum. Isso garante que os temas certos sejam discutidos nas arenas certas, no tempo certo. E o mais importante, o plano precisa ser revisado
periodicamente, a cada 2 ou 3 anos, para se adaptar às mudanças. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo o que a gente conversou, o planejamento sucessório é um processo que, quando bem feito, vai muito além de proteger o patrimônio. Muito além. Ele fortalece os laços da família e aumenta radicalmente as chances de um negócio prosperar por gerações. Ele esbarra em barreiras humanas profundas, mas existe um caminho estruturado para superá-las. Exato. A mensagem final, então, parece ser um chamado à ação, algo na linha daquela frase: não existe bom momento para começar o planejamento sucessório. Existe apenas o risco de começar tarde demais. O convite é para transformar a inquietação em agenda. Perfeito, é exatamente isso. E se eu pudesse dar uma recomendação final, seria: não tentem fazer isso sozinhos. O pesquisador Peter Leach, que mencionamos, identificou o facilitador externo como um fator crítico de sucesso. Ah, sim. Trazer alguém de fora, neutro e experiente, não é um sinal de fraqueza da família. Pelo contrário, é um sinal de maturidade. Essa pessoa ajuda a navegar as conversas difíceis, garante que o processo não se perca e que todas as vozes sejam ouvidas. Uma ótima recomendação. E para encerrarmos, fica uma reflexão final para quem nos ouve. A inércia é, em si, uma decisão com consequências. A sucessão vai acontecer, isso é uma certeza. A questão fundamental não é se, mas como a família e a empresa estarão preparadas quando o momento chegar. O legado que está sendo construído hoje é o da continuidade planejada, que gera orgulho e prosperidade, ou é o legado do risco não gerenciado, que pode levar ao conflito e à destruição. A escolha está sendo feita agora, mesmo no silêncio. Gostou deste episódio do Bode na Sala? Então marque-o já nos seus favoritos. Assim fica mais fácil retornar a ele, seja em caso de dúvidas ou para compartilhar. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming. Avise aos seus amigos e parentes. Aproveite e escute os episódios anteriores. Tudo isso para você não perder justamente aquele episódio que teve ou terá exatamente a ideia para resolver o problema que mais te atormenta. Até o nosso próximo episódio!